Está no ar, pela Vibe Mundial, Academia do Saber. Um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, começando mais um Academia do Saber, esse programa que toda segunda-feira traz para você informação, traz para você um jeito diferente de começar a sua semana, começando a sua semana com a energia lá em cima, para levar você para um outro nível. Um programa do Instituto Chama. Aliás, siga a gente nas redes sociais, que é o @Instituto Chama ali no Instagram. Você vai ver um monte de trabalho da gente. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui comigo um amigo que vai falar de uma coisa muito importante, que é o eixo intestino-cérebro, que é uma... talvez você não tenha ideia de como o teu cérebro e o teu intestino estão ligados, né? Eu recebo aqui hoje Odair Virtus. Tudo bem, meu amigo? Oi, Pedro. Obrigado, pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. Poxa, que honra receber você. Que bacana. Primeiro eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece e falasse um pouquinho da LabRx para localizar a nossa galera, a nossa audiência aqui. Ótimo. Então, a LabRx é uma startup, é uma empresa, é um laboratório que eu diria que é o único laboratório no Brasil especializado exclusivamente em medicina integrativa funcional. Nós fazemos exames aqui no Brasil com reagentes europeus, principalmente alemães, né? De uma medicina nova, que nós chamamos de medicina funcional, na qual você trabalha muito mais a questão das funções do organismo, na qual você faz a prevenção antes da doença se instalar no corpo. Então vamos lá, para quem está ouvindo a gente agora, ele falou assim, medicina integrativa, medicina preventiva, funcional. O que é a medicina funcional? Por exemplo, estou lá em casa, eu ouvi isso, falei, me interessei nisso aí, porque prevenir é muito melhor do que remediar, não é? Sem dúvida. É melhor prevenir do que remediar. Então, assim, as pessoas, a gente tem isso, né? A avó falava isso já pra gente, e a gente não leva isso tão em consideração. E como que funciona esse trabalho de vocês? Então, a questão da medicina funcional, o nome funcional, ele já propriamente diz isso, né? Ele vai pesquisar no corpo humano a questão da funcionalidade das funções que o organismo faz no dia a dia. Então, a questão da função metabólica, hormonal, né? Deixa eu só me apresentar, que eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou um consultor da LabRx, eu sou farmacêutico bioquímico, com pós-graduação em nutrição, exercício físico e psicanalista também, né? Mas eu tenho 40 anos de experiência em laboratório de análises clínicas tradicional. Então, a ideia de trazer a medicina funcional, esses exames, é justamente em função do que a gente vê no mercado. Por exemplo, a questão da depressão, né? Que inclusive faz parte de um dos primeiros livros nossos que nós escrevemos, a relação intestino-cérebro com a depressão. Nós acreditamos, e as pesquisas mostram isso, que a depressão, a sua origem, a etiologia dela está relacionada a uma neuroinflamação, uma inflamação no cérebro, ocasionada por uma inflamação que se originou no intestino. Então, a comunicação intestino com o cérebro, ela é bidirecional. Uhum. Então, a partir do momento que você tem o que nós chamamos de disbiose, que é uma disfunção, que não é a funcionalidade normal do intestino, os nossos testes detectam essa disbiose que nós chamamos, que é a não funcionalidade do intestino. Aliás, a depressão é uma das coisas que está mais afastando gente de trabalho agora, né? A gente está fazendo um monte de laudo agora aí para o NR1, que está começando a entrar em vigor. Não em vigor, ela já estava, mas agora a fiscalização está começando agora a partir do mês que vem. Então, se você tem uma empresa, é importante você estar atento a isso. E o trabalho de vocês entra nessa área também, né? Também, a gente tem um kit para isso. A gente tem um kit específico para burnout, para depressão e ansiedade, que é um teste que você faz com uma gotinha de sangue, né? Espeta no dedo.
coloca num papel de filtro, transporta. Todo o nosso transporte é inteligente, é enviado através de sistema de coleta, pode ser mandado pelo correio, né? Então não precisa ser coletado em locais específicos e tem uma durabilidade, tem uma estabilidade muito grande a amostra. E vocês trabalham para todo o Brasil, então? Todo o Dessa Brasil. forma você consegue atender de norte a sul aí tranquilamente. Porque o papel de filtro, a coleta de papel de filtro em sangue, ela dá essa dimensão, né? Dá essa possibilidade de você transportar amostras de norte a sul no Brasil, esse país continental. Então, voltando, a questão da NR1 é muito interessante, porque a partir do momento que você faz esse teste, se ele estiver com um resultado alterado de neuroinflamação, possivelmente você tem que fazer uma intervenção na empresa para esse indivíduo. Ele é muito sensível, é um teste de, como eu falei, de neuroinflamação. Eu vou falar um nominho um pouco complicado, mas ele faz o teste que a gente chama de quinurenina. É uma enzima que tem no corpo que ela se forma quando você está com uma neuroinflamação. Deu alteração da quinurenina, o indivíduo está inflamado. Neuroinflamado. Então eu vou aproveitar aqui esse gancho, porque tem um monte de gente que está ouvindo a gente agora aqui também, que está dando laudo, que está fazendo laudo de NR1. Então se você tem uma empresa, se você é terapeuta, se você já está trabalhando com isso e precisa desse contato da LabRx, entra agora em contato com a gente do Instituto Chama, através do telefone 11 9 13 15 5859, 11 9 13 15 5859, que a gente vai passar o contato deles para vocês, tá bom? Eu passo só um telefone aqui, porque daí é mais fácil. Claro. O cara tá dirigindo, ele decora um telefone só, senão daqui a pouco eu passo o seu, passo o meu, passo o outro, e aí fica nessa loucura toda. E aproveitando aqui para dizer para você que no dia 12 de fevereiro, às 20 horas, no bairro da Moca, tem uma palestra gratuita chamada Quebrando as Correntes comigo. Eu vou estar lá com você. Então, se você sente que algo invisível ainda está te prendendo, medo, crença, padrões que se repetem e travam a sua vida financeira, emocional e profissional, chegou a hora de quebrar as correntes em uma palestra profunda, transformadora e libertadora. Ó, sou eu mesmo que vou conduzir. A entrada é só 1 quilo de alimento. Cara, é uma palestra que um monte de gente já foi assistir. É um trabalho muito bacana que o Instituto tem. A palestra é totalmente gratuita. Você recebe material, você recebe tudo que você precisa. Em pouquinho mais de 1 hora, você vai entender por que a tua vida está travada. Então, anota o telefone 11 9 13 15 5859, 11 9 13 15 5859, e você garante seu ingresso. Fala assim, ó, eu queria ir, leva lá 1 quilo de alimento, eu vou te passar o endereço pelo telefone e a gente vai estar junto no dia 12. Enquanto tem um monte de gente se preparando só para pular o carnaval, você vai se preparar para a vida, meu irmão. Trocar 4 dias de pulo aí por fazer um 2026 diferente. E vocês publicaram um monte de livro. Eu quero aproveitar para mostrar aqui para quem está acompanhando a gente pelo Instagram, e quem não está pelo Instagram, não, pelo YouTube, e quem não está vai ouvir aqui, ó, a relação eixo intestino-cérebro na depressão, tratamentos de transtornos mentais através do monitoramento de neurotransmissores, EDN fecal, teste de exclusão de intolerâncias alimentares. Aliás, como o pessoal ficou com intolerância de leite, de não sei o que, isso aí quando eu era mais novo não tinha tanto. Agora todo mundo é um pouco intolerante. Os alimentos mudaram, né? E aqui, rapaz... Estroboloma. Esse é o mais novo. Esse é o mais... André Virtus Mitico Sugiyama, Mitico, minha grande amiga, e Odair Virtus. Que trabalho incrível que vocês fazem. Onde que acha esses livros, para quem quiser? Eles estão todos na Amazon. Estão todos na Amazon? Estão todos na Amazon, disponíveis. Eles são editados pelo Clube dos Autores, né? E também no nosso site. Tá? Maravilhoso. No LabRx, www.labrx.com.br, você encontra também os livros lá. Cara, tá moleza, hein? labrx.com.br, do jeitinho que fala mesmo, né? labrx, isso mesmo. .com.br. E conta pra mim, então, qual que é o eixo intestino-cérebro na depressão? Quer dizer que pode ser um problema de intestino a depressão, como você falou? Com certeza. O intestino o pessoal tem um jargão já, né, no mercado, falando o intestino é o segundo cérebro, né? Uhum. Eu diria que é o primeiro. O intestino é muito importante para o corpo, né? É lá que você faz toda a retirada de nutrientes dos alimentos que você come. E o mau funcionamento do intestino, por diversas situações, acarretam
uma inflamação sistêmica no corpo. E essa inflamação sistêmica no corpo vai acarretar vários problemas no corpo, né? Desde depressão, ansiedade, depressão, burnout, que são transtornos mentais, mas também, como nós fizemos um livro que é o estroboloma. A relação do estroboloma, que é nada mais do que uma desconjugação do estrógeno no intestino, está ligado a câncer de mama. Rapaz! E às vezes a pessoa não tem nem ideia, né? A gente realmente é o que come, porque tem isso, né? Tem aquela história, você é o que você come, a gente realmente é. Você é o que você come, o que você não faz exercício, que você não tem uma vida equilibrada emocionalmente, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, nas grandes cidades principalmente, mas mais a questão da alimentação e exercício. A alimentação e exercício são fundamentais para o corpo, para o funcionamento do corpo. E você estava falando, por exemplo, quantas pessoas estão tendo intolerância alimentar, né? Porque os alimentos mudaram, né? Uhum. Tem os industrializados, os ultraprocessados, que são os alimentos que tem a grande maioria hoje nas prateleiras dos supermercados. É muito fácil, né, de adquiri-los, ele tem um preço convidativo. A indústria alimentícia de ultraprocessados, ela veio oriunda da indústria de tabaco, né? Encontraram uma outra forma de ganhar dinheiro em escala, que nada é legítimo, mas desde que não atrapalhe, não prejudique as pessoas. E ultraprocessado tem esse problema. Então, os ultraprocessados, os alimentos ultraprocessados são os grandes vilões da não funcionalidade do intestino e dos problemas intestinais, principalmente a questão da permeabilidade intestinal, que nós chamamos de tag junctions, que são separações que ocorrem nas células do intestino, que fazem com que você tenha uma coisa chamada leaky gut, que é um gotejamento do intestino, e isso é o que faz ter a inflamação sistêmica do organismo. Os lipopolissacarídeos atravessam o lúmen do intestino e provocam uma inflamação sistêmica corporal. Para quem está vendo a gente, por exemplo, assim, eu lembro que quando eu era mais novo, você não via falar de ninguém que tinha intolerância a glúten. A lactose era uma coisa difícil, era um que tinha. Hoje toda criança tem intolerância à lactose, né? Você fala, o menino não pode comer lactose, não pode ter glúten. Isso é em função muito desses ultraprocessados e tem a ver com esse trabalho que vocês fazem também. Sim. Eu estou falando isso para a gente poder, quanto mais popular a gente for na resposta, mais a galera de casa vai conseguir entender. A obesidade, ela é uma epidemia hoje, né? Uhum. A nível mundial. E essa obesidade, ela acarreta uma série ela é acarretada por uma série de decisões do indivíduo no dia a dia. A má alimentação e a falta de exercício. Tudo isso faz com que ocorra esses problemas intestinais. Os alimentos são grandes vilões. Os ultraprocessados e os falsos ultraprocessados, porque eles às vezes estão lá na prateleira e são disfarçadamente colocados como alimentos saudáveis, e não são. Então, o mundo hoje ocidental, a alimentação ocidental é uma alimentação pobre, uma alimentação que prejudica o corpo. O terapeuta, seja o médico, nutricionista, enfim, o terapeuta de saúde, o profissional de saúde, ele tem uma bússola de como está o corpo a partir do momento que ele faz os exames conosco, né? Então, nós temos exames no sangue, coleta em papel de filtro, temos nas fezes, que é extremamente simples. A pessoa coleta em casa essas fezes, nós mandamos o kit de coleta, que é um tubinho, mandamos o sistema de coleta que põe no vaso um plástico, você defeca nesse plástico, não tem contato nenhum com as fezes, coloca esse dispositivo, rosqueia ele e manda pelo correio. Temperatura ambiente, em 7 dias a gente recebe essas amostras e processamos.
Temos também na saliva os hormônios salivares, que é muito importante você dosar, por exemplo, cortisol, né? Principalmente na questão de transtornos mentais e também na questão do sono. O sono é muito importante. Eu não falei do sono, mas o sono é muito importante. Além da alimentação e exercício, precisa dormir bem. E nós temos um teste de cortisol, que é um cortisol juntamente com a melatonina e mais o DEA. Isso vê a parte da cronobiologia do indivíduo, para ver como é que o indivíduo está no ciclo circadiano dele, se ele tá, como é que ele está no dia a dia dele. O sono reparador é muito importante para o corpo, na funcionalidade do corpo. Então, os hormônios que nós fazemos é tudo na saliva. Cospe num frasco, rosqueia, manda pelo correio. Tá? E isso é caro? Ou é acessível? Eu estou te falando porque às vezes a gente fica ouvindo falar isso e fala, meu Deus, parece uma coisa da NASA, né? Ele pode ser reembolsado pelos convênios, né? Os convênios reembolsam esses exames. Claro, cada convênio tem o seu sistema de reembolso, né? Ele não é caro, não. A gente tem uma vantagem muito grande, nós somos importadores. Então, nós importamos os reagentes e fazemos no nosso laboratório. Ou seja, também é uma mão na roda aí para quem é nutricionista, para quem é médico, nutrólogo, entrar em contato com vocês, fazer uma parceria, de repente, para trazer esse benefício para o cliente final, né? Você sabe que mais especialidades estão buscando a medicina funcional. Por exemplo, nós temos no laboratório prescritores como ginecologistas, por exemplo, com a questão do estroboloma, muito ginecologista preocupado em ter um olhar diferente na mulher em relação, por exemplo, a câncer de mama, lipedema. O estroboloma, que é o teste que nós fazemos, que é o teste da atividade da beta-glucuronidase, que é uma enzima complicada. Vamos lá, o que é estroboloma? Vamos devagar. Então, o estroboloma nada mais do que uma reação que ocorre dentro do intestino com a relação ao estrogênio. Quando a mulher chega na fase da menopausa, na pré-menopausa, o nível de estrogênio diminui, né? E isso ocorre em função da própria vida da mulher, né? Então, o estrogênio ele protegeu a mulher a vida toda. Então, quando ele começa a cair, ele começa... Se ele não tiver uma precaução em olhar o estrogênio, e aí se fala muito nas reposições hormonais, etc. Mas é muito importante olhar como é que está essa questão do estrogênio juntamente com o intestino. E aí que se faz essa análise que chama atividade de beta-glucuronidase, que é feita nas fezes, também coletado nesse tubinho que eu falei, muito simples. Vocês vão saber um pouquinho mais lendo o livro nosso, porque vai explicar um pouquinho melhor, mas ele está relacionado a câncer de mama, que é a grande relação que tem o estroboloma, e o lipedema, e também com relação ao envelhecimento cutâneo. Ou seja, o que eu estou entendendo aqui é que o intestino, esses exames, eles vão te dando sinais do que pode acontecer com você. Justamente. Você olha ali e você fala, opa, aqui tem alguma coisa e fora. Aí o profissional vai intervir em função desses exames. Está alterado, faz a intervenção. E aí, a hora que você encontra isso antes de se tornar um câncer, antes de se tornar qualquer outra coisa, você minimiza o dano, você tira Sim. todo o problema. Olha, então isso é genial para você que está ouvindo a gente aí, que é médico, que é nutrólogo, que seja lá a área de atuação que você tem, de repente você é até cliente final, entra aí, ó, labrx.com.br, conhece um pouco mais desse trabalho, conhece os livros deles, que é muito interessante. Quem quiser também o telefone direto para falar com o Odair aqui, para falar com o André, para falar com a Mitico, para falar com todo mundo, ó, 11 9 13 15 5859 é o telefone do Instituto Chama. O pessoal, a Renata vai estar lá, ela vai atender você e ela vai passar direto. Você fala assim, eu queria saber mais, queria o telefone, o contato da galera aí, e eles vão passar para você esse contato, tá bom? 11 9 13 15 5859, que é o mesmo telefone onde você adquire o seu ingresso gratuito, garante sua vaga gratuita para assistir Quebrando as Correntes no dia 12 de fevereiro, às 8 horas da noite, na Moca. Uma palestra profunda, incrível e transformadora para você que quer entender por que a tua vida não anda, tá? Sou eu mesmo que vou estar lá, vai ser um prazer estar com você pessoalmente. Então já garante, liga lá a entrada, 1 quilo de alimento, é uma entrada social, a gente faz essa doação. Então é 11 9 13 15
5859. E diz uma coisa, quer dizer que o intestino influencia diretamente as emoções, os comportamentos e a saúde mental. É isso mesmo? Os transtornos mentais são... A etiologia dos transtornos mentais é o intestino. É claro que depois que a pessoa começa a ter os transtornos mentais, como os principais, como depressão, ansiedade, ela precisa de uma ajuda, logicamente, uma ajuda de um profissional da área, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, mas ter esse olhar do intestino para esse terapeuta, para esse indivíduo que tem transtorno mental, é comprovadamente científico, e o livro tem vários trabalhos científicos que mostram que a relação intestino-cérebro já é clássica, já está no PubMed. Você pode ir lá no PubMed, que é a maior plataforma de trabalhos científicos do mundo, nos Estados Unidos, coloca lá intestino-cérebro, claro, colocar em inglês, porque é uma plataforma em inglês, você vai ver a quantidade de trabalhos científicos que mostra essa relação. O livro mostra também como você pode trabalhar quando tiver com o intestino num processo de desbiose, dando neuroinflamação. A gente dá umas sugestões. O livro é sugestão para que o profissional de saúde avance na sua terapêutica juntamente com o seu paciente para restabelecer essa harmonia, essa homeostase intestinal, para que o indivíduo possa melhorar em relação ao transtorno mental. Rapaz, que assunto incrível e que assunto profundo. Olha, eu vou te convidar para vir semana que vem aqui para a gente continuar. Opa, não, prazer. Falando sobre isso, a gente se aprofundar e falar do sono, que a gente não falou do sono, a gente não teve tempo para falar do sono, porque o programa está chegando ao final. E eu quero te fazer um convite muito especial também, que é o seguinte: o Instituto Chama está lançando um programa novo. O nome é Chama 559. Existe um horário em que o mundo ainda está em silêncio, um horário em que ninguém te pede nada, e nesse horário ou você dorme ou você assume o controle da própria vida. O Chama 559 não é um curso, ele não é conteúdo para você assistir quando te sobra tempo, ele é um compromisso semanal, com consistência, disciplina e construção real. Toda segunda-feira, às 5h59 da manhã, até às 6h59 da manhã, durante 1 hora, você vai ter uma mentoria ao vivo que trabalha identidade, emoção, mente, dinheiro, propósito, liderança, legado, antes que o dia comece a te corroer, rapaz. Então, antes de você começar a sua semana, enquanto você ainda está em casa, você vai ter esse acompanhamento meu e de todos os mentores do Instituto Chama. São 4 mentores e mais um convidado nos meses que tem 5 semanas, tá bom? Vai de março a dezembro de 2026, são 44 encontros. E aí você fala, nossa, mas isso deve ser uma fortuna. Não é. Custa R$ 49,40. Então, se você está interessado em mudar o seu 2026, é a tua chance. É um compromisso de 1 hora. Agora, se você não é capaz de sair da cama 1 hora mais cedo para mudar a sua vida, aí fica difícil. Então, se você se interessar no Chama 559, liga também no telefone 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. São só 30 vagas, tá ok? E uma delas pode ser sua por R$ 49,40. Um acompanhamento mensal com mentores, os maiores treinadores do Brasil estão nessa plataforma, estão junto com a gente nesse Chama 559. No dia 12, quinta-feira agora, tem a minha palestra Quebrando as Correntes, gratuita na Moca, às 20 horas. Também é a tua chance de estar lá comigo pelo mesmo telefone, garante o seu ingresso. 11 9 13 15 5859. E, meu irmão, quem quiser seguir vocês na rede social, quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, é só pelo site? Tem Instagram? Como é que funciona? Tá lá, tá todas as nossas redes sociais no site, no labrx.com.br, tá? Estão todas as nossas redes sociais, estamos à disposição. Tem muito assunto lá disponibilizado nos nossos blogs, tá? Com informações. E nós temos uma coisa muito interessante, nós temos o manual do prescritor. Tá? O manual do prescritor é o profissional de saúde que tenha dificuldade ou queira
aumentar ainda mais as suas ferramentas, seus arsenais terapêuticos, nós explicamos todos os exames nesse manual do prescritor, como é que ele vai interpretar os resultados e vai agir em função desses resultados. Gratuito. Claro. Tem que ser nosso prescritor. Tem que ser prescritor, claro. Então entra aí, ó, labrx.com.br. Semana que vem a gente volta com mais um Academia do Saber.